Olá, realistas, tudo bem? Vamos para mais uma live. A nossa live está marcada para 20h30, mas eu vou começar a discorrer algumas coisas aqui, só para poder ficar registrado mesmo, porque inicialmente a gente tem que falar sobre esse assunto na sua mais sensibilidade, tá bom? A Aurismar tá comigo aqui, a Deusa, seja bem-vindo. Para aqueles que acharem pertinente o assunto, pode mandar um aviãozinho, tá bom, gente? Tem o pessoal aqui do Facebook também migrando para cá, o pessoal do Periscope também, tá bom? Meu muito obrigada. Não parece aqui o número de visualizações, mas tem um número bem significativo com a gente, advindo do Facebook, do Periscope, que não acusa aqui. Mas se tiver uma pessoa aqui com a gente, já é muito importante, tá? A gente adentrarmos e falarmos sobre esse assunto, tá? Ao entendimento de conscientização ao Setembro Amarelo, tá? A gente vai começar aqui então falando, discorrendo aqui sobre a prevenção ao suicídio. Depois vamos ter aqui a convidada a doutora Deise Saraiva, que vai estar discorrendo pra gente aqui a sua experiência, né? Triste experiência, que o pai dela incorreu em suicídio, então ela vai estar dividindo com a gente aqui a sua experiência, no sentido de acrescentar aqui mesmo, no sentido de acolhimento, tá certo? Pra gente poder entender um pouquinho mais sobre esse tema tão complicado, né? Mas, gente, inicialmente, então, como a nossa live tá marcada aqui para 20h30, vamos só abordar algumas coisas inicialmente, antes da gente chamar a doutora Deise Saraiva, discorrendo algumas coisas bem importantes aqui ao adentrarmos a esse nível, a esse tema tão sensível, tá? Primeiramente, eu coloquei aqui na pauta alguns pontos que não podem passar desapercebido, tá? Coloquei aqui que falar de prevenção ao suicídio não é crime, tá? Inicialmente a gente tem que deixar isso bem claro. Ah, Michele, falar sobre suicídio é instigar essas coisas? Não, falar de prevenção ao suicídio não é crime, porque está lá no artigo 122 do Código Penal que só incorre em crime em 3 circunstâncias: aquele que induz, aquele que instiga e aquele que auxilia de forma material ao suicídio. Ou seja, o que é induzir? Induzir é você levar a pessoa a ter uma ideia sobre aquilo. Instigar é você aguçar, é você ficar ali tentando, na verdade, uma ideia que se tenha, né? E auxiliar de forma material, é emprestar algum material para que a pessoa incorra em suicídio. Então, falar de prevenção ao suicídio não é crime, tá bom? Então, discorremos aqui certamente o artigo 122 do Código e dizemos só necessariamente o que seria crime. Nessas 3 possibilidades apenas, que é induzimento, instigamento e auxílio material, tá bom? Antes da doutora adentrar aqui, é muito importante a gente salientar que a mídia não fala muito desse tema, não no sentido de deixar de instigar ou instigar, não. Acredito eu que não fale, porque eles não veem como necessidade de saúde pública, tá? Porque uma vez que se entenda que esse tema, na verdade, é de prestação, é de utilidade pública, as pessoas vão de fato falar sobre isso. É porque, na verdade, não é um tema rentável, tá? Vamos ser bem verdadeiros aqui. Então, a mídia só adentra esse tema se algum ator, alguma atriz incorre ali, né, em suicídio, e aí eles adentram a esses temas, tá bom? A galera que entrou aqui, já a gente vai chamar a doutora Deise, a gente só se iniciou aqui só para poder iniciar algumas coisas, tá? A fins terapêuticos, para a gente poder abordar aqui. Então, eu deixei aqui bem claro que não pode passar desapercebido também, em que fatos associados agravam também a pessoa a incorrer em suicídio. Quais são eles? Os fatores associados, ou fatos associados, como vocês quiserem chamar, que são transtornos psiquiátricos, né? Ou seja, pessoas que estão em bipolaridade, depressão, esquizofrenia, são coisas que podem também acentuar, tá, a vontade da pessoa a incorrer em suicídio, tá bom? Outra coisa também que eu coloquei aqui, o uso de drogas também pode acentuar essa vontade, a impulsividade, a instabilidade de emoções, a ansiedade, né, que muita gente acha que a ansiedade é um problema. Na verdade, a ansiedade é uma das nossas emoções, já falamos aqui na última live, né?
a convite de uma outra página, que a ansiedade ela é algo evolutivo, uma emoção muito saudável, mas ela passa a ser patológica à medida que ela ocorre em muita densidade ou sempre. Então torna-se patológico, torna-se excessivo. Aí sim a ansiedade é ruim e gera sim um fator, um gatilho, um fator associado ali sim ao suicídio, tá bom? E sem falar também que tem seus aspectos ali fisiológicos, filosóficos também, sociológico, afetivo, psicológico também, que podem também contribuir. E eu coloquei aqui também na minha pauta que não pode passar desapercebido que os vínculos afetivos, gente, ajudam no combate ao suicídio. Por quê? Porque se tem uma pessoa muito fechada ali, muito restrita, né, a viver muito sozinha, muito fechado ali, o vínculo afetivo, ele faz com que a pessoa volte, tá, para o seu estágio fisiológico, para o seu estado natural, para o seu estágio, vamos dizer assim, natural no sentido de saudável, que todos nós somos mamíferos enquanto ser humanos, tá? Então uma coisa que tipo autorregulam, tá, o ser humano, que deixa ele zen, que deixa ele bem, tá? São os vínculos afetivos. Por quê? Porque o próprio ato de abraçar, de beijar, se achegar, criar vínculos afetivos, isso nos remete à autorregulação, nos remete a estar bem no social e conosco mesmo. Então é muito importante os vínculos afetivos que ajudam aí a gente evitar aí o suicídio, tá bom? Então se tem pessoas isoladas na sua família, vai se achegando aos pouquinhos, vai se fazendo presente, mandando mensagem, estando ali pertinho, não de forma, né, atrapalhar, mas no sentido de dizer assim, olha, eu tô aqui, se precisar, me conte um pouquinho sobre a sua vida, mostra-se interessado, né? E a gente vai ver aqui também ao longo dessa live com a convidada, que vai trazer aqui sua experiência no sentido de que o seu pai não parecia estar em estágio de depressão, até mesmo não mostrava, não demonstrava-se, né, desconfortável com alguma situação. Então, gente, é uma bobagem a gente achar, tá, que aquela pessoa que pode incorrer, né, em suicídio é aquela pessoa que está em estágio disfuncional, né? A gente acha que aquela pessoa não vai trabalhar, aquela pessoa não vai sair de casa, aquela pessoa não vai fazer as coisas de sempre, tá certo? Isso é uma tolice. A pessoa vai seguir o fluxo ali da vida, do dia a dia, das suas necessidades, que até mesmo porque a pessoa precisa trabalhar, precisa comer, mas a mente que ali precisa ser ajustada e a pessoa entender, né, que tem ali existente uma depressão endógena ou exógena, que nós vimos também na live anterior, né, que é de procedência interna ou externa. Então, a depender ali da depressão, você não sabe detectar que a pessoa possa ter algum gatilho ali que possa acionar isso, tá? É importante também a gente mencionar aqui que entre os sexos, tá, tem diferença. Ou seja, os verbos são diferentes entre homem e mulheres que cometem suicídio, tá? Mulheres tentam, esse é o verbo das mulheres, elas tentam. Os homens cometem. Por quê, Michele? Porque os homens, né, são ditos mais corajosos, são exemplos, tá? Então, o verbo que mais se usa para as mulheres é fulana tentou. Então, para mulheres, o verbo mais utilizado é tentar. Para o homem, é cometer. Então, ficar ali de olho, né, nesse senso de coragem demais, se a pessoa está desajustada. Então, é um conjunto de coisas, de fatores observáveis que não podem passar desapercebido, tá? É legal também a gente falar aqui que idosos também que deixam de trabalhar de uma hora para outra também, que sempre ali se prevaleceu na sua vida funcional desde cedo trabalhando, sente muito sozinho, se sente inúteis, né? Isso é uma sensação que eles trazem, tá? Porque se perceber ao longo da vida nessa funcionalidade, tá? Funcionando dessa forma. Então, parar de uma hora para outra pode se sentir também inúteis. Então, ter cuidado com isso, ter esse olhar também, tá? Deixar aqui também bem claro que como que a gente pode ajudar? Tem um núcleo, tá? Que chama CVV, tá certo? E que vocês podem ligar para lá para pedir ajuda ou até mesmo deixar esse telefone na casa da pessoa, porque são especialistas,
né, a atender essas pessoas que precisam conversar, que gostariam de conversar com as pessoas. E sobre o tratamento é muito importante, antes da doutora aqui adentrar a nossa convidada, deixar aqui bem claro que o interessante é a pessoa fazer um acompanhamento clínico, né? Em qual sentido, tá, gente? Psiquiatra, gente, vocês têm que entender que psiquiatra baixam sintomas, tá? Basicamente, um exemplo. Se eu tô com a ansiedade lá em cima, o que o psiquiatra faz? Ele passa um remédio, ou seja, prescreve um remédio, né? Para baixar o sintoma, para normalizar o sintoma, né? Para que haja ali neurotransmissores, para que haja uma conexão mais saudável de um neurônio ao outro, ajuste as emoções. Então, o psiquiatra, ele ajusta as emoções, ele baixa sintomas, mas a cura mesmo tá dentro de cada pessoa e só vai desenvolvendo essa cura à medida que vai fazendo análise com um psicanalista, com um psicoterapeuta, com um terapeuta, com um psicólogo. Então veja que de um polo você tem quem? Aquele que prescreve remédio, baixa os sintomas, e aquele que de fato ajuda o paciente a olhar suas causas, ver onde de fato nasceu aquela angústia, né? Aquela depressão endógena ou exógena, depender do sentido externo ou interno, para se entender, tá? Então entupir a pessoa de remédio, o que incorre ali? Não necessariamente é a cura, né? Então a gente tem que ir atrás da causa. E antes da gente chamar aqui a doutora Deise, é muito importante a gente demonstrar aqui esse gráfico para vocês dimensionarem aqui, basicamente, trazido aqui um inquérito populacional só para vocês terem uma ideia. Vai parecer espelhado, né? Ou seja, no sentido contrário, né? Por conta da tela. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês e vou elucidando aqui pra vocês poderem entender. Tá espelhado, mas vocês vão entender. Isso aqui é um inquérito populacional, tá? Feito há pouco tempo, com a população de São Paulo, tá? Um exemplo para vocês poderem, como se diz assim, tentar dimensionar quando a gente fala em prevenção ao suicídio, como que é muito importante adentrar esse assunto. Isso trazido em dados de pronto-socorro, ou seja, enquanto uma pessoa, isso é uma estimativa, né, de pessoas, ou seja, enquanto uma pessoa está cogitando, pensando em incorrer em suicídio, 5 estão tentando, tá? Ou seja, desculpa, uma está no pronto-socorro, sendo já atendida, 5 estão cogitando, 7 estão tentando e 15 estão pensando, tá? Ou seja, há uma estimativa muito grande. Então, enquanto uma pessoa está sendo já atendida no pronto-socorro, para vocês terem noção como esse tema ele é alarmante, ele é de utilidade pública, enquanto uma pessoa está sendo atendida no pronto-socorro, 5 está cogitando, 7 está tentando e 15 está pensando. Então, esse é um inquérito populacional mais atualizado, no sentido de que temos sim que adentrar a essas pautas, abrir o olho, né? E ver o que a gente pode melhorar e pode contribuir nos fins sociais, tá? Então, receba aqui a minha convidada, né? A Deise Saraiva, que é a doutora Deise Saraiva, né? Que tem um projeto lindo aí, tá trabalhando no Conselho Tutelar, né? É advogada e tem outras coisas também que ela pode aqui adicionar com a gente. Ela vai estar discorrendo também a experiência dela, né? E aí, como a gente está falando em conscientização à prevenção ao suicídio, né? Eu a convidei para poder estar discorrendo com a gente a experiência dela, tá bom? Então, quero que vocês a recebam com muito carinho, muito amor, tá? Quero agradecer aqui novamente aqueles que estão aqui com a gente, aqueles que passaram por aqui, aqueles que não acusam aqui o número de visualização, tá? Só aqueles que aceitam a página que vai acusar aqui o número de visualização. E o Instagram não tá distribuindo as páginas como antes, agora tem que pagar para impulsionar o tempo todo, tá? E tem também a galera aqui do Periscope e do Facebook também, que migraram para cá e não aparece também o número de visualização. Mas aquilo que eu falei inicialmente, se tiver uma pessoa interessada pra gente, já é um grande negócio, tá bom? Então vamos chamar aqui a doutora Deise Saraiva para se apresentar e ela tá contribuindo com a gente aqui na pauta dela, tá bom? Só um instantinho. Aguardar que ela já vai aceitar e a gente vai adentrar, tá bom?
Olá, doutora Deise, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa página. Olá, doutora Michele, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você inicialmente se apresentasse, para quem não a conhece, poder conhecê-la melhor, de onde você fala, seu nome. E é isso aí, fica à vontade, tá? Então, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer o convite realizado pela doutora. É um prazer estar aqui. Não é um tema muito fácil de ser abordado, de ser falado, Uhum. mas a pedido dela eu atendi esse pedido pela importância desse tema que precisa ser dito, né? Estamos entrando no Setembro Amarelo. Dia 10 é o dia do combate e a prevenção ao suicídio. E eu trabalho com esses temas, né? Eu sou membro, me apresentar aqui inicialmente, meu nome é Deise Saraiva, eu moro em Brasília, eu sou membro da OAB, de 3 OABs, a matriz e 2 subseções aqui em Brasília. Eu sou membro de comissão da criança e do adolescente e aceitei esse convite de modo a poder contribuir um pouco mais com essa pauta. É mais uma das pautas que inclui no meu trabalho, nas discussões, nas abordagens. E é um prazer poder estar aqui, assim, nesse sentido de poder contribuir. Como eu falei, não é um tema fácil para eu falar como vítima de um pai que praticou o autoextermínio, né? Que praticou a autoviolência. Não é fácil, mas a gente tem que buscar romper, buscar o enfrentamento e tentar fazer com que a sua experiência, de algum modo, possa alcançar, como a doutora Michele falou muito bem na sua introdução, de modo muito pertinente. Parabéns pela sua introdução. Tudo que ela falou foi muito pertinente, muito relevante, mas foi o que ela bem deixou claro. Se a gente conseguir alcançar aqui uma vida, nós já fizemos muito. Né? Claro que o objetivo nosso é de poder alcançar várias e várias vidas, já que é uma pauta hoje muito presente na sociedade, essa realidade. É uma realidade triste, mas é uma realidade que está cada dia maior, cada dia mais crescente, a incidência cada dia é absurdamente crescente. E então nós precisamos sim falar, desmistificar esse tema, trazendo a importância e a relevância da gente começar a saber lidar com esse tema e a saber lidar com pessoas também que enfrentam esse luto, né? Que enfrentam esse tipo de perda. E é desse modo, é a gente falando, a gente divulgando, mesmo que seja um tema que seja dolorido, mas é importante para o meu próximo. Tá certo. E deixar bem claro ao pessoal que está aqui, advindo do Periscope, do Facebook, aqueles que estão aqui atrelados também, que a doutora Deise Saraiva está aqui de forma consciente a contribuir conosco, né, doutora? Sim. E que falar do assunto, sim, é uma catarse, vai ter muita dor dentro dela, ela vai estar, né, falando, mas também a gente, ou seja, ele já foram né, emergidos já, a gente já cortou, a gente já alinhou tudo, né, para as pessoas não ficarem assim, né, com dor, aquela coisa toda. Então a gente fez toda a percepção, todo o tratamento antes. Então a doutora está aqui de uma forma bem consciente e assertiva com a gente. Doutora Deise, deixa eu te fazer uma pergunta no sentido de adicionar com a sociedade, no sentido de utilidade pública mesmo esse vídeo. Fala pra gente como que uma pessoa pode lidar com o luto na família. Porque uma coisa é a gente, né, passar ali de consultório clínico, ler a parte técnica, se especificar para fins científicos, mas trazido assim uma experiência tão de perto e pessoal, o que a senhora poderia agregar às outras pessoas? Então, o luto, a elaboração do luto
decorrente de um suicídio na família, quer seja da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu filho, ou da sua irmã, essa elaboração desse luto, ele é bastante complexo, né? Na verdade, assim, não há comparações de luto, né? O luto ele é uma dor intensa, profunda, mas quando decorre de uma morte natural, a qual eu não tive essa experiência de ser decorrente de uma morte natural, eu acredito que a elaboração desse luto seja muito dolorido, muito sofrido, mas quando não se trata de uma morte natural, mas de uma pessoa extremamente saudável, de uma pessoa extremamente ativa, de uma pessoa extremamente funcional, inteligente, jovem, como foi o caso do meu pai, a elaboração desse luto ele é muito complexo, né? O que eu posso dizer é que o luto ele é algo que não pode ser mascarado. Você não pode mascarar o luto com vários e vários tipos de remédios, com vários e vários tipos de subterfúgios que, de algum modo, tiram você desse lugar. Esse é o seu lugar no momento. Esse é o meu lugar nesse momento. Eu sou uma pessoa enlutada. Então, eu tenho que viver o meu luto. Eu tenho que chorar se eu quiser chorar. Eu quero me desligar do mundo. É legítimo. Tudo que eu sentir, tudo que eu vier a sentir, ou as minhas decisões, é legítimo. Então, o que eu falo, que eu posso falar aqui, é que você tem que viver o seu luto e não esconder ele das pessoas, não mascarar com as medicações. Não estou aqui retirando a importância das medicações. Eu estou falando de não mascarar, esconder o luto por trás das medicações. As medicações, elas são auxiliadoras, mas você tem que viver o luto conforme ele é. Mesmo sendo a experiência que eu posso falar por mim, eu tenho certeza que não existirá nenhuma outra experiência maior e pior na minha vida do que o luto do meu pai. Porque nós éramos praticamente um só, né? Meus melhores amigos, parceiros, aliados. Eu fui uma filha maravilhosa para ele. Meu tio, eu tive o melhor conceito e referência de paternidade que uma filha possa ter. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu tenho que viver esse luto enquanto ele perdurar. Só que na vida nós precisamos entender o seguinte, que tudo tem limites. O luto também não é um lugar que eu devo ficar lá para sempre, né? É um lugar que tem pessoas que entram no luto e tornam a sua história inteira um luto. E não é dessa maneira. Você tem que viver o luto, você tem que chorar, você tem que, sabe, não quer tomar banho, não tome banho, não quer comer, oriento se alimentar bem, mas não quer. A pessoa tem que se respeitar e os outros também têm que respeitar e entender o tempo daquela pessoa, entender as dificuldades daquela pessoa. Mas o luto não é um lugar de moradia, sabe? Não estou falando aqui que é para a pessoa ficar lá instalada e permanente numa história de luto. Porque, de alguma forma, a vida ela continua. E a vida ela tem muito valor. E o que eu quero trazer aqui também, juntamente à pauta do suicídio, sobre a valorização da vida, né? Nós temos muitas coisas para viver, né? Muitos propósitos de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, a gente tem que continuar de algum modo. Então, você também tem que ter essa autopercepção, mesmo sendo difíceis para muitos, essa autocrítica de falar, bom, tá na hora de eu começar a tentar a caminhar numa nova rota, né? Continuar a minha vida. E é mais ou menos isso é mais ou menos dessa forma como procede o luto decorrente do suicídio.
Nossa, uau, falou muito bem, né? Discorreu pra gente aqui que a gente tem que respeitar as fases do luto, que na verdade elas existem. Falou da funcionalidade dos remédios, que na verdade, né, serve para baixar sintomas, mas não para tratar, né, as nossas emoções. Devemos Exatamente. respeitar, né, esse tempo. E falou super bem, não tem nem mais o que discorrer quanto a isso. E Eu só nada. quero fazer mais uma complementação. O luto, ele é processual. São vários processos e processos. Então, e ninguém tem o direito de julgar o enlutado, né? Vai ter períodos de altos, que a pessoa vai estar até dia melhor, ela poderá sorrir, estar mais falante, conversando, e vai ter dias de quedas. Uhum. Então, essa questão de altos e baixos no transcorrer do luto é algo muito comum. Se você passa por isso, você pode se entender como sendo isso um processo normal. Existem os altos e baixos durante o luto, né? E isso faz parte também desse processo do luto decorrente do suicídio, os altos e baixos. É desmistificar, na verdade, aquilo que as pessoas entendem como tristeza, né? Que é uma dita emoção negativa, mas que é muito válida no sentido da gente se auto-perceber, né? E saber que há um motivo para aquilo. Então, é entender e acolher a tristeza, né? É E verdade. viver o momento, bem como a doutora colocou. Porque se a gente ficar só naquela toma remédio, que é inicialmente que a gente falou, né? Ao invés de só baixar o sintoma, a gente fica à base de remédio e deixa de viver os projetos da vida, né? Ver a vida também como algo também a ser vivido. Então, é viver o luto, não se cobrar, né? O luto tem as suas fases de negação, você realmente se pergunta por que com você? Tem várias fases, às vezes aquelas fases nem vai ser daquela forma, às vezes vai ser de forma oscilada, a depender de cada pessoa, porque a emoção é peculiar em cada um, né, Deise? Sim, Pode falar aqui. claro. Sim, sim. O luto ele é algo extremamente subjetivo, né? Não tem como a gente falar que vai ser exatamente assim, né? Até mesmo como a ciência diz. A ciência ela aproxima mais ou menos do que da forma como procede esse luto, né? Decorrente dessas práticas. Então, é algo que tem que ser realmente respeitado, entendido, não julgado, né? E entender que a pessoa vai passar por vários processos de altos e muitos baixos. E eu posso até falar, pela minha experiência, às vezes até de muito mais baixos do que altos. Mas, como eu volto e reitero a minha fala, não é um lugar de moradia, não é um lugar que você deve permanecer. De algum modo, mesmo aquela pessoa que simbolizava, no passado não existe passado, simboliza ainda, porque de algum modo não está presente de modo físico, mas de modo espiritual é presente. Essa pessoa que simboliza a pessoa mais importante da sua vida, como foi o meu caso, perdi um pouco na fala, doutora. Essa pessoa que simboliza a pessoa mais importante da sua vida, ainda assim, na perda dela, você tem que dar continuidade na sua vida de alguma forma. E como Né? modo presente também, é muito bacana da gente também acentuar aqui, o seguinte, que o evento traumático, tá? Ele é muito presente o momento todo. Por quê? O nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, ele não faz essa relação de passado, presente, futuro. Então, todo evento traumático, ele é muito presente o tempo todo, né? Por conta dos nossos pensamentos. Então, se a gente ficar ali toda hora somatizando aquele tipo de pensamento, então toda hora aquele comportamento, toda hora aquele evento traumático, ele vai vir muito presente dentro da gente. Então, é o que a senhora falou, viver o luto, mas também, né, ter essa certeza de que o evento, né, ele toda hora vai ser presente, porque ele vai dar um power a mais, né, naquela emoção dita negativa, né, mas também é tentar
seguir a vida. Mas quando a gente fala tentar seguir a vida, não que a gente não tenha que seguir a vida, mas cada um no seu ritmo, cada um dentro, né, do seu respeito, porque cada um tem o seu ritmo, como a doutora bem colocou. Doutora Deise, o que mais causa suicídio, na sua opinião, tá? Bom, Ainda mais a senhora de vinda de uma cidade, né, que é Brasília. Se tiver algum brasiliense aqui, me toma no coração. Não estou falando mal da cidade, tá? Mas é uma cidade que precisa mais de acolhimento, né? As pessoas se olharem mais, porque a gente é mamífero, eu falei inicialmente na live, a gente requer mais acolhimento no sentido de se abraçar, né? Se olhar. Isso tudo é que nos faz a manutenção, nos faz a autorregulação como ser humano, né? Então, é aquilo que eu falei inicialmente, do vínculo, quanto mais amor e carinho a gente tem, né, mais facilita aí. E a pessoa até deixa aquela ideia, né? Então, o que mais causa, na sua opinião, o suicídio, doutora? então, eu posso afirmar de modo mais assertivo possível que o que mais causa o suicídio é a depressão, né? E o que é a depressão? A depressão é o excesso de passado, né? A pessoa, ela deixa de viver o seu presente e está atrelado a situações passadas, a ocorrências passadas, a eventos passados e não consegue desatrelar desses pensamentos, dessas dores e sofrimentos que se vinculam ao passado dessa pessoa. Então, a depressão, ela é exatamente isso, né? A maior causa da autoviolência chama-se depressão, né? Então, ela é causada também pela ansiedade, além da depressão. A depressão é aquilo que te liga ao passado e a ansiedade é aquilo que te atrela ao futuro. Sendo que, na verdade, nós precisamos viver o hoje, o aqui e agora. Nós não temos controle de nada nas nossas vidas. As respostas do nosso futuro estarão no que nós estamos plantando no hoje. Se o seu hoje está sendo produtivo, bem aproveitado, bem aplicado, bem trabalhado, você, por consequência natural, vai ter um futuro com respostas positivas. Então, a pessoa que sofre de depressão, ela tem que tomar cuidado com isso, de voltar-se ao presente, estar atrelada ao aqui e agora. O que eu posso fazer agora de melhor por mim? O que eu posso fazer hoje melhor por mim? O que eu preciso fazer hoje por mim mesma? Em que eu preciso lutar hoje por mim? No que eu preciso investir hoje na minha vida? As respostas virão no futuro, né? E porque é exatamente como eu estou tentando explicar, né? O transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade são os maiores pontos que causam e que levam a pessoa a essa prática. Então, é você se desatrelar do futuro e esquecer completamente o seu passado. Entendeu? Transformar o seu passado apenas aquilo que não foi bom, não foi positivo, transformar em experiências positivas. Trazer para o seu presente como uma forma de crescimento, amadurecimento, de modificações, de mudanças de chave. E também desatrelar do seu futuro, que é o transtorno de ansiedade. Você não consegue estar em nenhum lugar. Quando você é depressivo, ansioso, que é um transtorno, você está o tempo todo entre o passado e o tempo todo lá no presente. E o hoje, onde está? O que você está fazendo hoje por você que sofre de depressão? Então, respondendo à pergunta da doutora, o que mais causa a autoviolência, o suicídio, é a depressão, somado também com o transtorno de ansiedade. Bem colocado. E quando a gente, só um adendo, tá? E quando a gente fala de depressão, né, como a gente falou aqui, é um transtorno psiquiátrico. Então, se é um transtorno psiquiátrico, as pessoas vão funcionar de forma anormal. E assim envolve os pensamentos, né?
Então, por isso que as pessoas ficam muito lá atrás. Então, a gente tem que entender, só um adendo, tá, doutora? Então, a gente tem que entender, né, que cada órgão do nosso corpo tem uma função primordial, principal, né? O rim, filtrar o sangue, o coração, bombear o sangue. Então, qual é a finalidade principal do cérebro? É produzir os pensamentos. Os pensamentos ruins ou bons, né, ao longo do dia. Então, se passou aqui na cabeça, não necessariamente aquele pensamento que é negativo, né, que ele tenha que ficar. Então, é fazer um exercício para que a gente mude de pensamento. Agora, quando a pessoa sofre de depressão, que é um transtorno psiquiátrico, essa qualidade que uma pessoa funcional, dita funcional, consegue transpor do mau pensamento para o bom funcionamento, essa pessoa tem ali uma certa dificuldade química, fisiológica, que seja, né? Ou um problema que ficou e não ficou soube resolver, está batendo mesmo, não tem aquela emocional. Então, é entender isso. Então, por isso que a pessoa fica muito no passado quando tem depressão, por conta disso, né? Há uma normalidade no funcionamento. Então, a pessoa não consegue transpor, na maioria das vezes, de um ruim pensamento para um bom. Então, precisa de uma ajuda química para poder, né? Só controlar um pouquinho, né? A ansiedade, controlar as emoções, que é aquilo que nós baixar sintomas. Mas, na verdade, tem que fazer uma terapia, uma psicanálise para saber a causa. E a ansiedade, bem como a doutora falou, né? Que eu falei inicialmente, que é uma emoção evolutiva, faz parte do ser humano, desde os primórdios, que nos ajuda a ansiedade, a levantar da cama, a ir caçar. Mas quando está muito, né? Ou seja, há uma patologia, se acontece muito toda hora, com muita densidade, bem a doutora falou. Então, a depressão, a ansiedade é nesse sentido, né, que serve aí como um fator mesmo ao suicídio. A senhora discorreu super bem. Bacana a sua experiência de crescimento, né? Como se sente depois, doutora, com essa experiência? O que você pode adicionar à vida em utilidade pública? Qual a sua experiência depois de um ano, a sua percepção, né, de vida, de mundo? Você pode discorrer um pouquinho para a gente? Sim, sim. Mas antes de responder a sua pergunta, eu vou só fazer também uma complementação a respeito do que causa depressão, né? Existem fatores endógenos, como eu até peço aqui para as pessoas que estão entrando agora, que, por gentileza, quem tiver interesse no assunto, na pauta, voltem depois nessa live, porque a doutora Michelle ela fez uma introdução muito pertinente, muito importante a ser ouvida. Vale a pena você ouvir mais de uma vez, 2, até 3 vezes, porque são informações bem importantes que podem trazer mudanças para a sua vida. A doutora Michelle falou muito bem na introdução dela a respeito de que existe a depressão interna e externa, né? Uhum. E falando aqui do transtorno psiquiátrico, né, que é um transtorno, o transtorno depressivo é um transtorno, mas existem vários fatores que geram esse tipo de transtorno, né? Como exemplo, o luto, né, de um pai, como no meu caso, é um causador da depressão. A perda de um emprego é um causador de depressão, né? Questões financeiras. Então, assim, nesse caso, envolvem várias questões sociais, biológicas, às vezes é uma questão mesmo de genética, é da própria família, é uma questão de hereditariedade, né? Então, existem vários outros fatores que podem fazer com que aquela pessoa que já tenha uma predisposição, que já é uma pessoa que tenha essa facilidade de desenvolver esses gatilhos que levam a esse transtorno, né? Então, eu queria só fazer essa complementação. Doutora, você pode repetir sua pergunta, por favor? Sim, como a senhora se sente depois de um ano, depois dessa experiência, né? O que a senhora pode adicionar para a gente enquanto utilidade pública? De percepção Bom, mesmo de vida, o que a senhora... eu vou
sincera como estou sendo desde o começo. A minha proposta é a transparência, né? E é a verdade, de modo que eu possa alcançar pessoas e tentar, de algum modo, ajudar pessoas, né? Eu posso falar que eu não sei qual que é o período mais difícil, se foi logo assim, da notícia, do impacto, ou se é um momento presente, né? Então, assim, eu não sei falar de um modo aqui específico. Transcorreu um ano, ela tem que estar bem, ela apresenta-se bem e já transcorreu um ano, então ela precisa estar bem. Não, a luta contra o luto e você lidar com o luto é uma luta diária. Diária. Sabe? É uma luta diária e permanente, talvez seja assim para o resto de uma vida, né? Famílias vítimas, ou uma filha vítima de um pai que se autoviolentou, talvez ela vá ter esse sentimento todos os dias. Só que a pessoa, ela tem que enfrentar as lutas. Ela tem que ter um enfrentamento, ela tem que ter o gerenciamento das suas emoções, ela tem que ter o gerenciamento dos seus pensamentos, ela tem que ter o gerenciamento das suas atitudes. Então, apesar de ser latente essa dor e você ter que lidar diariamente com o luto, com a perda, porque eu posso falar aqui, doutora Michele, que eu posso fazer uma analogia. A perda de um pai para um trauma como esse, eu sempre comparo como um amputamento. É como se eu sentisse hoje um membro do meu corpo amputado. Então, eu estou tendo que recomeçar uma história, recomeçar uma vida, recomeçar mudar toda a minha forma de pensar. Então, eu falo que é um recálculo de rota, né? Eu vinha caminhando por uma rota e eu tive que parar e recalcular a minha rota. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro gerenciando tudo isso para que eu possa conviver com a dor latente do luto diário. E o que eu posso deixar aqui para pessoas enlutadas, vítimas, que viveram essa experiência, ou que tem pessoas próximas de você que vivem essa experiência, que tem um caminho. Existe uma rota que ajuda a salvar pessoas enlutadas como eu. E eu vou falar aqui qual que é. Essa rota chama-se projeto. O mais importante na vida de uma pessoa enlutada é ela criar um projeto. E esse projeto, ela traz de volta a luz da sua vida. Ela te traz de volta a sua realidade presente. Ela te traz de volta, mesmo doendo, ainda sangrando, que é uma cicatriz aberta, e ela demora muito para fechar, né? Porque as pessoas enlutadas, vítimas do suicídio, elas precisam de tratamento, de acompanhamento psicológico, terapêutico, psiquiátricos, amigos, acolhimento, laços de família fortes para o resto de uma vida. Não tem como fugir mais dessa realidade. Mas o que eu posso falar para pessoas, falando um pouco da valorização da vida, que enquanto a vida ainda há esperança. E foi essa esperança que Deus trabalhou dentro de mim. Bom, vamos dar um tempo enquanto a Deise se recompõe. Não, tá tudo bem. Foi essa transparência que Deus... Desculpa, foi essa esperança que Deus trabalhou dentro da minha vida que me fez ir em busca de projetos. Hoje eu vivo em função de um lindo projeto que é de trabalhar com crianças. E são essas crianças que eu quero alcançar. Porque eu imagino que eu, adulta,
eu moro no meu próprio apartamento, eu moro numa cidade de classe média alta em Brasília. Apesar de ser uma cidade vertical e extremamente solitária, eu tenho relativamente uma vida boa. Uhum. Então, eu penso, eu aqui, eu adulta, o tamanho do meu sofrimento, as minhas dificuldades. E aí, quando eu me transporto para o lugar de uma criança órfã de um pai que praticou isso, vivendo um trauma tão pequenininha, ou de uma mãe, ou de uma pessoa muito importante para essa criança, isso me dói absurdamente. Então, hoje, eu quero poder trabalhar junto com essas crianças, de falar da valorização da vida, da importância da vida, porque cada vez mais crianças e adolescentes estão desistindo da vida muito cedo. Né? Existe um estudo científico, uma estatística de que acontece, o maior índice de suicídio é entre crianças de 12 anos aos jovens de 29 anos. Uhum. Essa estatística ela foi fornecida pela Organização Mundial da Saúde. Uhum. Mas não podemos desconsiderar que também essa incidência acontece muito com os idosos. Uhum. Porque os idosos, eles são pessoas que passaram a vida inteira acostumadas em atividades, como foi o caso do meu pai. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos, aliás, com 8 anos. Proibido hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas naquela época não havia essa fiscalização dos conselhos tutelares, do Estatuto da Criança e do Adolescente em fiscalizar a proibição de trabalho infantil. Mas meu pai começou a trabalhar quando criança. E quando ele deixou o seu ofício, chegou a hora dele deixar, já tinha trabalhado meio século numa mesma empresa, 50 anos numa mesma empresa, ele se viu de um modo sem valor, ele se viu invalidado, desvalido. Ele sentiu falta do grupo social de amigos de trabalho, que eram irmãos dele, pessoas que trabalhavam há mais de 30 anos com ele. Ele sentiu falta do grupo social, ele sentiu falta da atividade rotineira, da rotina. Ele sentiu falta de se sentir útil. E foi aí que adentrou a depressão na vida do meu pai. E, infelizmente, a depressão o atingiu de maneira bem profunda. Apesar de que, aparentemente, como a doutora falou na introdução, ele era uma pessoa que se apresentava muito bem, falante, sorria, ativo, né? Ansioso, mas já uma ansiedade patológica, aquela ansiedade que não é a mola propulsora. Porque a ansiedade ela é importante, porque a ansiedade ela te impulsiona a fazer coisas. Mas quando ela passa do seu limite normal e se torna um excesso, ela se torna uma patologia. Então, meu pai, ele já estava nessa fase de uma ansiedade patológica. Então, eu quero deixar aqui claro que nós não tínhamos conhecimento da incidência dessa prática de autoviolência, que é o suicídio, com os idosos, por se sentirem inválidos. Existe uma incidência absurda, né? Mas o que me preocupa muito são as nossas crianças, que têm muito a viver, né? Que merecem toda a dignidade de vida, né, que são sujeitos de direito. E o que me preocupa muito é essa incidência dessas ocorrências com as nossas crianças, que cada vez mais cedo desistem da vida. Bem colocado. Doutora Deise, enquanto a senhora discorria, eu estava anotando. Teve uma parte, muitas partes a senhora falou assim, muito bacana e nos acrescentou muito. E eu acho que eu posso fazer um pequeno adendo em tudo muito lindo que a senhora falou e pertinente, sobre a falta de frustração nos jovens, né? Que isso é muito necessário, na verdade, para poder haver uma prevenção de suicídio. Por quê, Michele?
Porque a frustração é que nos permite, né, ter a resiliência. Ou seja, se eu enfrentei problemas ou tive frustrações e eu sobrevivi àqueles problemas, àquelas frustrações, eu busco lá atrás a referência de que eu sofri, de que eu permaneci, de que eu enfrentei, de que eu venci e transponho para os dias de hoje. Então, por isso que há um estudo sobre isso, porque está havendo menos frustração. Então, se há menos frustração, a tendência é se deprimir mais, não saber lidar com os próprios sentimentos, né? Se fechar mais nos quartos ao invés de estar brincando lá fora, se frustrar isso, jogar a bola no outro e ver no olhar do outro que magoou o outro ou bateu demais a bola no outro. Então, o estudo foi feito em cima disso. É essa frustração que se faz falta na vida do jovem. Que a resiliência, na verdade, ela é um termo não da psicologia, mas da física, fazendo um pequeno adendo, né? O que seria isso? É você voltar ao estágio inicial do material. Por isso que o termo resiliência vem da física. Você volta lá atrás no HD, se você venceu, né? E você se utiliza hoje. Então, se o jovem se frustrar no sentido de vencer ele mesmo, criar mecanismos de vencimento, a tendência é ele se deprimir menos e resolver mais os problemas. Então, essa pauta da senhora em lidar com criança, em lidar com adolescente, esse projeto de vida que está impulsionando, isso é louvável. Quero, de antemão, já parabenizar a senhora pelo seu projeto, pela sua carreira lá no Conselho Tutelar. E tudo que a senhora falou é muito válido, é só esse pequeno adendo mesmo. E sobre gerenciamento de emoção, que a senhora bem colocou também, dentre outras coisas, né, que eu até me perdi aqui, porque foram muitas coisas maravilhosas. Mas só fazendo um pequeno adendo também sobre gerenciamento. A gente tem que ter o discernimento de que a gente não controla as nossas emoções, né? Isso é dito no senso comum. Nós gerenciamos, né? Então, se a gente gerencia, a gente aprende a lidar com o luto, aprende a lidar com a circunstância, aprende a lidar com as nossas emoções, né? E tendo em mente também que quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que ter cuidado, porque também é uma fala do senso comum, mas ter a certeza de que, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que ter certeza que o emocional não põe ao racional, né? Então, é o viver o luto, aquilo tudo que você falou, nas emoções, deixar as ditas emoções negativas virem também, que a tristeza faz parte também de todo esse processo, né? E entender que o racional ter os projetos, né, daqui para frente, como a senhora bem falou, e também vivenciar ao mesmo tempo as emoções, porque embora a gente tenha inteligência emocional, mas uma coisa não sobrepõe, precisa do emocional para caminhar e vice-versa. A senhora colocou muito bem aqui. Na experiência da senhora, o que a senhora acha o que a senhora pensa que o Estado poderia fazer enquanto medidas de prevenção ao suicídio? Porque o mecanismo. Eu vejo hoje o Estado como um dos maiores violadores sobre essa questão dessa pauta do suicídio, né? Na rede primária de saúde não existem psicólogos, psiquiátricos, atendimento de assistência social para dar esse tipo de orientação, né? Nessa experiência em que eu vivo, eu vejo que a sociedade já tem grande dificuldade de lidar com esse assunto que nós estamos abordando aqui hoje. Né? A sociedade ela não sabe lidar, as pessoas elas não sabem o que dizer. E a sociedade, mesmo com a incidência, por exemplo, aqui na minha cidade, onde eu moro, em Brasília, em Águas Claras, nós temos uma incidência de 1 a 2 suicídios por dia, pela dinâmica da nossa própria cidade, como eu reitero aqui, é uma cidade vertical e solitária, né? Então, pela própria dinâmica da cidade, tudo, tem uma incidência muito grande. E eu não vejo mesmo ações de políticas públicas, campanhas, seminários, palestras. Inclusive, estarei numa palestra próxima, que é no dia 21 de setembro, em condomínios, levando esse assunto, porque onde eu moro, acontece muito nos condomínios. Tanto que hoje os condomínios estão adquirindo até kits de suicídio, que é o lençol branco, aquela fita, aquela coisa toda,
para não se aproximar. Então, você vê como que a incidência é alta Uhum. e nós não sabemos, muitos não têm conhecimento, muitos não sabem e precisam saber que na cidade tem uma incidência alta e que é importante nós trazermos essas ações de políticas públicas, ações, seminários, palestras, divulgação, levar as palestras para os síndicos dos condomínios, para que o síndico possa conversar com aquela moradora que tentou se jogar, para que o síndico possa orientar, até encaminhá-la para um tratamento, um psicólogo, tudo, que às vezes é uma pessoa que não tem família, não tem outras pessoas para darem um suporte. Então, é muito importante a gente estar o tempo inteiro falando, não só no Setembro Amarelo, mas o tempo inteiro estar falando dessa pauta, né? Porque cada vez mais é crescente. E nós precisamos, como sociedade, atuar de modo direto nesse assunto, já que a sociedade tem medo de lidar, a sociedade não sabe o que fazer, o que falar. Eu vivi isso, eu vivo isso, as pessoas não sabem o que me dizer. Na rede de saúde primária não tem atendimento e nem todos hoje podem pagar um plano de saúde pelos preços no teto que hoje se encontram. Né? Então, as pessoas precisam se cuidar para que não entrem nos estágios de depressão ou de ansiedade, né? Para que não cheguem nesses estágios. E voltando um pouco aqui na pauta da criança, como eu já abordei, eu queria deixar um recado aqui para as mães que estiverem me assistindo, me vendo, né? Se você perceber alteração de comportamento no seu filho, irritabilidade, intolerância, isolamento, comportamento antissocial, evasão escolar, não se relaciona bem com os amiguinhos, atente-se. São sinais de transtorno de depressão. E como eu já disse aqui bem claramente, a maior causa do suicídio é a depressão associada a um transtorno de ansiedade. Então, mães e pais, por favor, atentem-se aos seus filhos, né? Observe o comportamento deles, observe o desenvolvimento deles, né? Parem de trocar o diálogo pelas telas de smartphones, de iPads, de tablets. Por favor, tenha mais diálogo com seu filho dentro de casa, converse mais com seu filho, procure saber mais sobre ele, né? Vamos fazer com que as nossas crianças e adolescentes sejam saudáveis, possam viver muitos e muitos e muitos anos de maneira linda, porque é isso que é previsto para a criança, né? Essa dignidade de vida e não um sofrimento tão cedo, porque a depressão é um sofrimento. E também quero dizer aqui, doutora, que muitas adolescentes e crianças, muitas vezes, têm o quadro depressivo e não se matam. Mas não se matam, mas se destroem completamente, dia após dia. Canaliza a depressão na drogadição, canaliza a depressão no álcool, canaliza a depressão na prostituição. Então, às vezes, a pessoa tem a depressão, ela não pratica a autoviolência, né? Mas ela se destrói todos os dias. Isso acontece muito com a nossa juventude, né? Canalizam para os lugares, para as formas mais erradas possíveis. Então, eu deixo aqui esse pedido de alerta para cada pai, para cada mãe, possa estar observando o comportamento dos seus filhos ou dos seus sobrinhos ou de pessoas próximas, de modo que a gente possa conseguir salvar essas vidas. Bacana, doutora Deise. E na sua cidade, doutora Deise, qual a incidência de suicídio? A senhora falou que é, né, a cada dia 1 ou 2 suicídios, né, em volta disso. E há projetos para prevenir o suicídio? A senhora acha que há projetos? Bom, a minha cidade é uma cidade nova, mas no todo, como Brasília, eu vejo que ainda é muito carente. Há uma carência, sim, de ações de políticas públicas, há carência, sim, por parte das autoridades, por parte da sociedade, por parte do cidadão. Essa aí é uma rede
É uma rede sistêmica que nós precisamos formar e lutar para combater pessoas que têm ideações suicidas, pessoas que são os administradores de cada cidade, com a colaboração dos síndicos de cada condomínio, com a colaboração de todos. É uma verdadeira rede que precisa se formar. Eu, no meu projeto como conselheira tutelar, eu quero trazer para a minha cidade ações de políticas públicas, até mesmo porque, como eu, vítima de uma filha de um pai suicida, eu não quero que outra pessoa enfrente ou passe o que eu passei e o que eu estou passando. Então, eu tenho isso como um projeto grande de trazer essas ações de modo mais evidenciadas, com mais notoriedade, com mais visibilidade e sem esquecer dessa pauta todos os dias. Como eu te falo, é uma luta incansável diariamente. Doutora, a senhora como conselheira tutelar, o que a senhora pode contribuir para que a incidência seja menor? Desde os projetos até qual as outras atitudes assim, que a senhora poderia diminuir essa incidência? Desde Então, o projeto, escolas, como que a senhora vê isso? Então, o papel do membro do Conselho Tutelar ele funciona como uma espécie de elo, né? Então, eu tenho que ser um elo com todos os órgãos, né? Com a Justiça da Infância e Juventude, com todos os órgãos de proteção da criança, com a administração da minha cidade, com as escolas. E eu, como membro do Conselho Tutelar, eu quero levar essa política, eu quero levar essas ações, eu quero levar essas iniciativas através de palestras, seminários, rodas de conversa. Eu quero poder contribuir com a conscientização e levando, referenciando tudo ao valor da vida, de que não vale a pena você tentar tirar a vida e nem de fato consumar esse ato, né? Então, a maneira como eu poderei trabalhar na minha cidade é sendo um elo com muito compromisso e seriedade, né? A fim de poder diminuir essa incidência e eu poder olhar para as estatísticas do Conselho Tutelar e ver que cada mês a gente tem menos incidência. Esse é o meu grande projeto. Meu foco é a criança, é de proteger a criança, e eu tenho isso como um dos meus maiores projetos, de ser esse elo, esse vínculo, e formar uma rede sistêmica de atuação no combate a essa pauta. Entendi. Doutora, caminhando quase para o final aqui, para as considerações finais, só responde para a gente, por gentileza, o que a senhora pode dizer para aqueles que ficaram, para aqueles, né, como vítima, no sentido daqueles que, na verdade, viram a situação, o que a senhora tem para recomendar, assim, advindo de uma experiência, no sentido de acolhimento, no sentido de seguir a vida? Antes das considerações finais, o que a senhora gostaria de colocar para a gente? Assim, o que eu gostaria de falar para famílias vítimas enlutadas, decorrentes de familiares que praticaram suicídio, o que eu tenho para falar é que enquanto a vida há esperança, que a vida ela precisa ser continuada. Eu posso dizer aqui que se você cria um projeto de vida, um projeto bonito, lindo, nobre, pode te ajudar bastante a reconstruir, né, o seu mundo de volta. Porque até então eu tinha um mundo presumido, o qual eu nunca imaginaria que um dia eu pudesse passar por isso. Nunca, nunca. E esse mundo ele foi totalmente destruído e chegou ao caos. Mas eu posso falar que você, buscando a Deus em primeiro lugar, tratamento espiritual,
tratamento emocional, psicológico, tratamento físico, nosso corpo precisa de tratamento também, né? Porque nós produzimos substâncias que combatem a depressão e a ansiedade. Com toda essa junção de tratamentos psiquiátricos, psicológicos, espiritual em primeiríssimo lugar, e entendendo que a vida ainda tem a esperança, ela é que salva. Uma pessoa que não tem esperança, ela está morta, mesmo viva. Então, traga à memória tudo aquilo que te gera esperança. Traga à memória tudo aquilo que te leva a ter esperanças. Esse foi o trabalho que eu fiz comigo mesma. Eu comecei a trazer à memória aquilo que me trazia esperança. E aí eu comecei a criar projetos e mais projetos e mais projetos. E os projetos, eles trazem a vida, né? Então, existe sim um ponto de recomeço, existe sim um ponto de retomada e existe sim um ponto que você pode começar devagarzinho, dia após dia, e você vai encontrar de volta o seu caminho e a sua vida. Essa é a minha esperança. Amém. Gente, peço desculpa porque chegou visita aqui, nem sabia onde eu estava, então eu peço perdão, tá? Doutora, muito obrigada pelas suas falas, tá? Que foram bem pontuais, bem pertinentes. Queremos agradecer aqui pelo fato da senhora ter se aberto aqui e ter exposto, na verdade, né, as suas feridas emocionais e as suas possibilidades, as suas propostas. Então, tudo aqui foi muito válido, né? O seu tempo de contribuição para conosco. Eu só tenho só que agradecer, né? E acredito que aqueles também que estiveram com a gente, o pessoal do Facebook, do Periscope. Doutora, a senhora fique à vontade para as considerações finais. O que mais a senhora poderia acrescentar para a gente? O que a senhora sentiu no coração em dividir com a gente? Fique à vontade. Tá bom. Eu também quero... Podcast também, tá? Amanhã de manhã eu tenho um podcast. Então, eu quero poder agradecer a doutora Michele pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de poder estar contribuindo, ajudando outras vidas. Quero agradecer todo o seu carinho, todo o seu amor, toda a sua sensibilidade, o seu acolhimento, né, no tocante a esse assunto comigo, com a minha vida. Você foi muito sensível, foi muito cuidadosa. Eu quero agradecer a todos aqui, a todos os presentes que participaram dessa live. Meu muito obrigada. Tá? Espero que eu tenha sido bem entendida, bem compreendida, né? Qualquer dúvida, alguém quiser conversar comigo, falar comigo, uma palavra de aconselhamento, pode me chamar no privado, no meu Instagram, tá? E eu só tenho a agradecer também por esse espaço, por essa oportunidade. E falar, ao invés de se trancar dentro do quarto, falar não é uma exposição de vida, sabe? É uma libertação. Eu não estou aqui na condição de me revitimizar, né? E nem de causar mais marcas na minha vida, mas eu estou com o objetivo aqui de ser liberta e ajudar a libertar outras vidas da depressão, da ansiedade e desse luto tão complexo que é. Tá? Então, meu muito obrigada, doutora Michele, por todo o seu carinho, sua simpatia, seu carisma. Tá? Muito obrigada mesmo pelas suas intervenções, todas muito ricas, de conteúdo muito rico, e eu só tenho mesmo a agradecer. Tá? Peço desculpas por algum momento que eu tenha talvez me emocionado e ter talvez titubeado assim para falar. Como eu falei, não é um assunto fácil. Peço desculpas, espero que eu tenha sido o mais possível aqui como uma pessoa na condição que quer ajudar o próximo, tá bom? A senhora foi bem pontual, nos agregou muitas coisas e não tem como os objetivos não virem, né? Quando toca no assunto.
Então a gente só tem a agradecer e quero mostrar aqui o quanto o pessoal te ama. Ó. Tem muita gente aqui que veio ver a nossa live. Ó, Auris Madeza, Marlon, Vina, Deia, Ana Paula, dentre outros, Patrícia, Michel, Wellington, Geilson, Kátia, Ivanete, Muniz, Janaína. Ivanete Dias, obrigada, dona Ivanete, obrigada, tia Gorete, a minha tia, minha madrinha, ela entrou, não sei se ela está online ainda, muito obrigada, tia Gorete, por todas as coisas que você tem feito pela minha vida, viu? Fica aqui minha gratidão, minha eterna gratidão, espero um dia poder recompensá-la, né? Mas a minha tia Gorete, minha madrinha, ela é uma pessoa muito especial na minha vida, sabe? A dona Ivanete, obrigada, Daiane, minha parceira diária, obrigada, Jéssica, e obrigada a todos os outros aqui que eu não consigo lembrar aqui, que eu vi que também entraram. Muito obrigada, tá? Pela consideração. Então, sinta-se abraçada, beijada pela nossa página. Muito obrigada, tá, doutora Deise? Muito obrigada também. Com a gente Por nada. do Periscope também, meu muito obrigado. E fique com a gente no escorrer da página, porque vai ter vários temas aí futuros, tá bom? E a Deise também postou lá sobre o podcast dela também, que ela vai estar amanhã, né, doutora Deise? Amanhã eu estarei às 10 horas no podcast. A tema é a importância e a atuação do Conselho Tutelar. Né? A pauta já é a pauta da criança e do adolescente, que é prevista através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, nosso queridíssimo ECA. Ok? Sejam todos bem-vindos ao meu podcast amanhã, 10 horas da manhã. Muito obrigada. Então é isso. E aqueles que acharem pertinente essa live, só mandar aí, compartilhar e a gente agradece. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.